Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025, eu quero estar meditando com vocês um texto que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, o versículo 10, que nos diz assim: Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo traz essa palavra mostrando uma questão muito significativa na vida dos servos do Senhor, daqueles que têm a sua vida diante do Senhor. Que nós precisamos buscar uma vida como a do Senhor, uma vida de santidade. Em Levítico 11:45, o Senhor fala: sejam santos, porque eu sou santo. E é dessa forma que nós vamos agradar o Senhor quando buscamos a nossa santificação. O que é isso? É interessante que, diante dessa situação, o Senhor não quer e ele sabe que nós não vamos conseguir uma santidade perfeita. Não, e ele não procura isso em nós. O que devemos entender é que não podemos servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Aqueles que servem ao Senhor, isso tem que ser algo exclusivo, servir ao Senhor. Não dividir, uma hora servimos ao Senhor, adoramos ao Senhor, outra hora adoramos a outras coisas. Não, é exclusivamente adorarmos ao Senhor. Isso é o que Ele coloca sobre a nossa vida. Afinal, é melhor sermos aprovados por Deus do que sermos aplaudidos pelo homem e não termos vida com o Senhor. Portanto, como ele fala aqui, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Nós sim precisamos primeiro agradar ao Senhor. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala sobre essa situação, que precisamos estar aprovados diante de Deus. Isso é o que importa. Procura, é assim que ele fala, procura apresentar-te diante de Deus para ser aprovado por Ele. Se pudermos ser aprovados pelo homem e por Deus, ótimo. Se não, o Senhor deve ser a nossa preferência. É por isso que ele fala, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens ou procuro agradar a Deus? Qual é a nossa preferência? Pense nisso. Reflita sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo onde precisamos refletir diante das circunstâncias que estão à nossa volta, diante dos acontecimentos que estão à nossa volta. Porque o diabo, ele cegou o entendimento de muitas pessoas. Por outro lado, Jesus, ele fala que ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro texto ele fala, que ele é a verdade que liberta. Se ele é a verdade que liberta, Satanás, o diabo, ele é a mentira que te prende, que te laça, que te engana. E Jesus veio para nos libertar. E ele fala que verdadeiramente seremos libertos nele. Liberto de quê? Do engano, da mentira. Liberto das maledicências, liberto do pecado. Isso é o que nós precisamos fazer para agradarmos ao Senhor. Porque Ele morreu ali na cruz por nós. E o que nós fizemos para merecer isso? Não fizemos nada. Paulo fala aqui, nós somos salvos pela graça do Senhor, é um favor imerecido, nós não merecemos e não fizemos nada por merecer isso. Mas o Senhor morreu por nós. E o que nós fazemos? Pelo menos devemos agradá-lo, devemos viver de maneira que agrade
aquele que morreu na cruz por nós. Pense nisso, reflita sobre isso e tenha uma semana de paz, uma semana de reflexão diante do Senhor. Amém.